Estamos de volta. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que se encontra em Daniel. Daniel, capítulo 1, e o versículo de número 8 e 9, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia aos olhos do chefe dos eunucos, e ele venceu. Graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre a importância da decisão. A importância de nós decidirmos certo. Quão gostoso é, e nós não tínhamos essa percepção quando nós éramos crianças, que nós praticamente não precisávamos tomar decisões importantes. É bem verdade que desde pequeno nós começamos a tomar decisões, mas decisões assim, sem muitas preocupações. Decidimos levantar da cama, brincar, comer. Mas com o passar dos anos e do tempo, a nossa vida ela começa a ficar um pouco mais complexa. A nossa vida ela se torna uma vida onde nós precisamos cada vez mais rápido decidir. E se tem uma coisa que é difícil em nossas vidas é decidir, não é fácil. E o pior de tudo é quando nós decidimos, tomamos uma posição, assentamos em nosso coração um projeto, como Daniel fez. Daniel, ele decidiu no seu interior, no seu coração, ele assentou um projeto da vida dele, de agradar a Deus, de viver a vontade de Deus. E quão triste é quando nós assentamos um projeto no nosso coração, quando nós tomamos uma posição, quando nós nos decidimos em fazer alguma coisa, e essa coisa está fora dos planos e projetos de Deus para a nossa vida. Por mais bem intencionado que você seja, por mais sonhos que você tenha, se os teus sonhos, os teus projetos e planejamentos da sua vida estiverem fora da vontade de Deus, você será uma pessoa triste, uma pessoa aflita, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que passará dias e grandes aflições na sua vida. Porque o homem, ele foi criado com um objetivo muito claro: estar perto de Deus. E se qualquer decisão, sonho ou objetivo na nossa vida, ou aquilo que nós assentamos em nosso coração e decidimos fazer, se isso nos distanciar de Deus, você pode ter total e plena convicção do que eu estou dizendo para você. Você será uma pessoa infeliz. Mas por que? Se eu ganhar dinheiro, quer dizer que eu tive sucesso? Se eu conseguir uma esposa bonita, um marido especial, serei feliz? De forma nenhuma. Porque sempre haverá um vazio no seu peito, no seu coração, porque o que eu disse para você é uma verdade que você precisa compreender. Sem Deus não há felicidade. Longe dos projetos de Deus, a pessoa será uma pessoa infeliz. Ela até aparentará uma vida feliz, mas não será feliz. Sabe por quê? A felicidade está em Deus. E se nós temos que pautar as nossas decisões em alguma coisa, nós precisamos pautar a nossa decisão. Se a nossa decisão está segundo a vontade de Deus, os critérios de Deus ou não. Ou seja, nós iremos aprender a colocar a Deus. Se tem alguém do teu lado, diga isso para essa pessoa: coloque a Deus sobre todas as coisas. Jesus, quando ele sintetizou os mandamentos, os 10 mandamentos, ele sintetizou os 10 mandamentos em 2. E ele disse o primeiro dos 2, que era amar a Deus, colocar a Deus acima de todas as coisas.
Isso inclui os teus planos, os teus projetos, os teus desejos. É bem verdade que Deus criara o homem com o livre arbítrio. Criou o homem para fazer o que ele quer. Deus não impede você de fazer as coisas. Mas Ele, como um Deus maravilhoso e um Pai, Ele não quer ver os seus filhos caminhando pela estrada da violência, pela estrada do adultério, pela estrada da idolatria, pela estrada da depressão, pela estrada da síndrome do pânico, pela estrada dos vícios, não é? Quando a palavra de Deus nos orienta a não, por exemplo, nos embebedarmos, a Bíblia não está querendo privar você de alguma coisa, entristecer você, pelo contrário. A Bíblia está querendo privar você da cirrose, de bater o seu carro com a sua família e você vir a ter um acidente e morrer, de privar você das drogas, de privar você dos vícios e te dar a liberdade. Porque aonde está o Espírito de Deus, ali a liberdade. Eu não sei se você está preso a uma decisão equivocada, mas Deus hoje vai te libertar, vai te abençoar. Nós iremos aprender algumas coisas aqui com Daniel e com os amigos de Daniel. Daniel, ele estava passando um período da vida dele muito difícil. Daniel era um jovem. E ele fora tirado da sua cidade, fora tirado do convívio com a sua família, com os seus amigos, e fora levado agora cativo para a Babilônia. E ali ele foi selecionado, porque havia características especiais em Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz, é um nome muito bonito. Mas logo chegando na Babilônia, Daniel e seus amigos mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que na realidade não eram seus nomes foram trocados assim que chegaram na Babilônia. Eles não se tornaram escravos normais. Eles foram selecionados para trabalharem como governadores, para trabalharem no reinado babilônico, porque eles eram jovens de boa aparência, eram jovens cultos, eram jovens preparados na sua cidade, eram de linhagens especiais. Então eles foram separados não para serem escravos, para quebrar pedra, fazer serviços braçais e pesados, não. Eles foram separados para conviver no palácio e aprender a cultura, para que eles pudessem auxiliar a administração do reino. Porque para um reino subsistir, ele precisa ter uma boa administração, ter boas pessoas trabalhando para ele. E os reis daquela época, o rei da Babilônia fazia isso. Ele ia, ganhava território do seu povo e escolhia o que tinha de melhor para trabalhar na área administrativa. E aqui foi escolhido Daniel. E quando eles chegaram na Babilônia, é interessante isso, tudo mudou na vida deles. Primeiro, os costumes. Eles tinham costumes na cidade deles, na terra deles, agora os costumes mudaram. A roupa mudou, trocou a roupa deles, trocaram os nomes deles, trocaram a escola deles, trocaram a alimentação deles, quiseram trocar o Deus deles, porque quando mudaram o nome deles, colocaram nomes que celebravam outros deuses. O Daniel também fora trocado o seu nome. Trocaram tudo, só não puderam fazer algo, tocar ou trocar o Deus que estava dentro do coração de Daniel e do coração daqueles jovens. Eu quero dizer que a mídia pode tentar trocar tudo, a sua roupa, a sua maneira de agir, de falar, de viver, mas quando você assenta em teu coração um projeto, um propósito, de fazer a vontade de Deus, de não se contaminar, porque a palavra está aqui dizendo que Daniel propôs em seu coração, se decidiu não se contaminar, e é isso que nós precisamos hoje. É esse tipo de jovens, de gente, de homens e mulheres que Deus está procurando. Quem, pastor? Gente que assentou no seu coração, que decidiu no seu coração, não importa o que a mídia venha dizer, o que os homens venham dizer, não importa a cidade que você está, a faculdade que você está, não importa nada disso. Pessoas que assentaram em seu coração
o desejo claro e objetivo de fazer a vontade de Deus, de não se contaminar com o sistema. A Bíblia diz assim que o mundo jaz do maligno, o mundo está em densas trevas. O sistema mundano é um sistema de pecado, que conduz as pessoas ao pecado, à imundícia. A Bíblia quer privar, por exemplo, a pessoa das bebidas e fazer ela feliz sem beber. O mundo diz que se ela não beber, ela não será feliz, ela não terá amigos, não participará das melhores festas, e é mentira. Não terá as moças mais bonitas, os rapazes mais bonitos, é mentira. Porque o mundo prioriza agradar a carne, e a Bíblia diz assim que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito conduz a pessoa à vida, e não apenas a uma vida medíocre, mas uma vida significativa e a vida eterna. A mídia quer enganar as pessoas, quer manipular as pessoas, ela tem um poder muito grande, mas a palavra do Senhor é mais poderosa do que todas as coisas. E se você hoje se decidir colocar a Deus sobre todas as coisas, assim como Daniel, você terá benefícios, privilégios, honrarias que outros não têm. Eu quero dizer para você que está assistindo esse programa, você foi escolhido por Deus, assim como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Você foi escolhido para fazer uma obra diferenciada. Você não é igual aos outros. Você é especial. É isso que você tem que ter gravado, engendrado no íntimo do seu coração. E quando eu entendo isso e tenho Deus lá no profundo do meu coração, não importa onde eu esteja, se em cima da montanha, embaixo das águas, eu sei que Deus está comigo. Daniel foi tirado do convívio dos seus amigos, da sua família, e é interessante que Daniel tinha tudo para se revoltar. Agora a pergunta que faço: por que você talvez esteja revoltado ou revoltada? Porque você passou um problema, uma luta? Porque alguém te entristeceu na sua igreja, entristeceu você na sua escola, na sua família, seu pai, sua mãe, um ex-namorado, um marido, alguém, aí você se revoltou e agora não quer mais fazer a vontade de Deus. Agora você quer fazer o que você acha que é melhor, se decidiu em não ter mais nenhum tipo de compromisso com Deus, ou até hoje você nunca formalizou um compromisso com Deus, porque você tem medo. Você tem medo de perder a vida. Mas Jesus, ele disse uma palavra muito forte: aquele que perder a sua vida, achá-la. Eu quero dizer para você que com Deus nunca haverá prejuízo, principalmente você jovem. Com Deus não tem prejuízo, não tem perda de festas, de amigos, pelo contrário, com Deus você terá ganhos. É bem verdade que haverá momentos em que você vai se ver sozinho, mas o teu pai, a tua mãe, os teus amigos podem te abandonar, mas o Deus Todo-Poderoso estará lá contigo, do teu lado, para te abençoar. E essa situação de solidão, de tristeza, de aparente angústia, se você está com Deus, é passageiro, vai passar. O cativeiro babilônico vai passar. Se você se decidir em fazer a vontade de Deus, mesmo dentro do cativeiro, Deus te abençoará. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia, diz a palavra do Senhor no versículo 9. Deus te dará graça e misericórdia. Você não precisará se contaminar, não. Você poderá ter uma vida limpada, uma vida ética, uma vida correta, uma vida segundo o conceito de Deus. Eu quero dizer que para nós nos decidirmos em fazer isso, nós precisamos assentar esse desejo no nosso coração. E nós precisamos usar alguns parâmetros para isso. Nós não podemos seguir os parâmetros normais que as pessoas usam como parâmetros para decidir o que irão fazer nas suas vidas. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não podemos decidir simplesmente pela aparência das coisas. O mundo, ele se decide pela aparência, nós não. Nós precisamos fazer uma análise mais profunda das circunstâncias, mais profunda das pessoas. Minha mãe sempre dizia uma frase interessante: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E é uma verdade.
Quanta gente hoje se preocupa simplesmente com o estereótipo, com a aparência, e se esquece do principal, que é a essência. Vivemos a geração de pessoas sem essência, pessoas sem caráter, pessoas sem fidelidade. Isso, com certeza, gerará danos irreparáveis no futuro, porque são poucos aqueles que têm assentado no seu coração o desejo de não se contaminar. Mas eu quero dizer para você que se você está me assistindo hoje e colocar esse desejo no teu coração de não se contaminar, de viver a palavra de Deus e a vontade de Deus, de viver um casamento feliz, um casamento respeitoso, um namoro abençoado, um trabalho ético, um trabalho honesto, você vai viver isso e você pode ter certeza que haverá momentos difíceis, mas a recompensa será grandiosa na sua vida. Então eu não posso tomar decisões baseadas simplesmente na aparência das circunstâncias, não. Eu preciso ir mais fundo, me aprimorar nisso. E quem vai te dar esse discernimento é o Espírito Santo de Deus. Não é a tua inteligência, a tua cultura, a tua capacidade, a tua experiência de vida, nada disso. É lógico que a experiência de vida ajuda muito. Mas o que realmente vai fazer com que você olhe e discina bem as coisas e saiba qual decisão você deve tomar na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual, para você não tomar posições equivocadas, é o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, no relacionamento, você não deve de maneira nenhuma se basear somente na aparência, mas principalmente na essência, porque a aparência um dia ela vai passar. E o que vai sobrar? Quem a pessoa é, o caráter da pessoa, se a pessoa é uma pessoa honesta, uma pessoa ética, uma pessoa que ama a Deus ou não. É isso que vai sobrar no final. Por exemplo, você vai tomar uma posição de assumir um compromisso numa igreja, se aliar a um pastor, se aliar a um líder religioso. Você não deve olhar o tamanho da igreja, você não deve olhar a aparência das coisas, você tem que ir a fundo para ver se isso é uma realidade, porque tem muitas coisas que por aí parecem ser grandiosas, parecem ser de Deus, mas não são de Deus. E você não pode tomar uma decisão séria de se filiar ou tomar algum compromisso com algum lugar que você não conhece realmente, não tem o discernimento. Por isso que a Bíblia diz: provai os espíritos. Nem tudo aquilo que parece ser de Deus é de Deus. Não é porque aconteceu um milagre que é de Deus, não é porque tem uma palavra bonita que é de Deus, não é porque é um templo grande que é de Deus. Calma, tenha paciência. Por isso que está cheio de cristãos frustrados, abatidos, machucados, porque se enfiaram de cabeça, tomaram uma decisão equivocada, tomaram uma decisão precipitada. Por quê? Eles olharam a aparência e pensaram: esse homem é de Deus demais, essa igreja é boa demais, e nem sempre é. Então você tem que ter o quê? Um espírito de paciência, de calma, e o Espírito Santo de Deus vai te dar força para você avaliar essa situação, porque você não deve olhar simplesmente a aparência, mas a essência. E para mim ter discernimento da essência das coisas, não é assim do dia para a noite. Eu tenho que ter um pouco de paciência. Tenha um pouco de paciência, espere um pouco, e Deus vai direcionar as suas decisões para o lugar certo. Deus vai direcionar o seu relacionamento, Deus vai direcionar o seu ministério, Deus vai direcionar os teus negócios, e Ele vai te abençoar. Eu quero dizer uma coisa de Deus para mim, que Deus está falando agora ao meu coração. Acalma o teu coração, espera no Senhor, confia nele, e Ele tudo fará na tua vida. Acredite nisso, calma. Não assente um projeto do seu coração sem antes saber se esse projeto é o projeto de Deus. Não vai pela aparência, e não vá pelas emoções, não vai por aquilo que o teu coração está mandando você simplesmente fazer, porque a Bíblia diz assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Está cheio de gente aí vivenciando paixões enlouquecidas, vivendo o que o coração manda fazer. Só que o nosso coração é enganoso. Não vá pela aparência, não vá simplesmente por as emoções, não é assim que funciona. Deus deu um cérebro equilibrado para nós. Um lado é emoção, outro lado é razão. Nós temos que, para tomar a decisão certa, temos equilíbrio, e Deus te dará esse equilíbrio. Aqui nós vemos que quem é uma pessoa equilibrada, ela não vai pela aparência, ela não vai pelas pressões,
ela não vai pelo coração, mas ela vai por aquilo que Deus colocou no coração dela. Daniel, então, ele não foi nem pela aparência do palácio, nem pela situação, nem por pressão, que tem gente também que toma decisões por pressão. O rei está mandando comer, está mandando fazer, eu vou fazer, todo mundo está indo, está fazendo, eu vou fazer também por pressão, para agradar as outras pessoas. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Agrade a Deus e você vai ver a resposta grandiosa de Deus na tua vida. Daniel, então, ele tomou uma posição, mesmo sendo jovem, de agradar não a ele, não ao rei. Não foi pela aparência, nem pela pressão, nem pela emoção de estar dentro de um palácio, mas ele foi por aquilo que foi criado desde a sua infância no seu coração, o temor de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então ele se decidiu e pronto, eu vou agradar a Deus e não vou me contaminar com a mesa babilônica. Quando ele se decidiu fazer isso, Deus já começou a trabalhar em favor dele, e o chefe dos eunucos já falou para eles assim: olha, a minha cabeça, ela poderá ser cortada se eu deixar vocês ficarem sem comer essa comida, porque vocês podem ficar pior do que os outros jovens que foram colocados aqui. Mas a Bíblia diz que Deus trabalhou no coração daquele homem, e aquele homem então fez um pacto com eles. E eu vou falar do pacto, nós já estaremos entrando no louvor. Eles fizeram um pacto. Então Daniel disse assim para o chefe dos eunucos: olha, vamos fazer prova. Você permite que eu e meus amigos não comamos da mesa das comidas do rei da Babilônia durante 10 dias. E se nesses 10 dias a nossa aparência, a nossa fisionomia estiver pior do que a dos outros, então nós iremos participar da mesa da Babilônia, do rei. Mas se nós estivermos melhor, estivermos bem, nós iremos continuar então comendo outras coisas. Daniel disse isso porque naquela época eles serviam a outros deuses, e todas as comidas eram consagradas a outros deuses, e ele sabia que isso era abominável aos olhos de Deus. Então ele disse: olha, nós iremos comer outro tipo de dieta, nós vamos tomar o vinho do rei, não iremos comer da comida dele, nós iremos comer uma comida simples, não é legumes, coisa simples, mas nós iremos fazer aquilo que agrada a Deus. Todos que fazem aquilo que agrada a Deus se tornam pessoas mais belas, se tornam pessoas melhores do que os outros. 10 dias de projeto e de propósito. No final dos 10 dias, quando o chefe dos eunucos olhou para Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e para os outros que estavam juntos lá, eles estavam muito melhor do que os outros. E eu vou terminar aqui para nós entrarmos na canção. Sabe por que eles estavam melhores do que os outros? Não era só comida. Eles estavam muito melhor do que os outros porque eles estavam com Deus. Você quer estar melhor do que os outros? Não é a questão só da comida, é a questão de estar com Deus. E quem está com Deus? Quem está numa igreja? Não. Quem se decidiu, assentou em seu coração, não se contaminar com o pecado, com a mentira do mundo, mas decidiu fazer a vontade de Deus. Você quer ficar bem em todas as áreas da sua vida? Quer se destacar? Quer que as pessoas olhem para você e vejam que você está melhor que os outros? Vão olhar para você e vão ver um brilho diferente, uma alegria diferente, uma saúde diferente, porque Deus é contigo. Na sequência nós iremos falar dos benefícios dessa decisão de Daniel e dos seus amigos. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta depois dessa linda canção. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o poder, a importância de tomarmos a decisão certa. Eu quero que isso fique frisado no seu coração. A decisão certa é fazer a vontade de Deus, entrar no centro da vontade de Deus, decidir, assentar no teu coração, não se contaminar com as propostas do mundo, porque o que vai ter de proposta para você, minha amiga e meu amigo, vai ser muita. Proposta para ficar fora da vontade de Deus são muitas. Amigos para te levar em festas são muitos, mas pessoas para te conduzir à vontade de Deus, a cada dia que passa, são mais raros. Então, se você tem alguém que quer te levar para as coisas de Deus, que fala de Deus com você, valorize e ame essa pessoa, porque hoje é uma pedra preciosa, um jovem, um homem, uma mulher,
que se preocupa em conduzir os outros, não para um caminho de destruição, mas para um caminho de salvação e de vida eterna. Valorize muito isso. Então aqui nós vemos que Daniel se pautou na sua decisão em agradar não a ele, não seus amigos, não ao rei, não ao chefe dos eunucos. Ele não pautou a sua decisão em aparência, ele não pautou a sua decisão em pressão, ele não pautou a sua decisão em emoção, mas nos princípios de Deus. Como é lindo um jovem, um homem, uma mulher que tem princípios de Deus e que vive esses princípios, não é? Esses dias atrás eu vi uma reportagem de uma jovem, de uma moça, em que ela é adventista do sétimo dia, e os adventistas, eles guardam o sábado, são sabatistas, e eles creem naquilo que está escrito no Antigo Testamento, que Deus pediu para que o homem santificasse, guardasse o sábado para Deus. Então o homem não deveria trabalhar no sábado, né, como um dia de descanso, e eles guardam o sábado. Eu acho isso muito admirável. Tem cristãos que criticam os adventistas, mas não guardam dia nenhum e ainda criticam os outros. Mas eu achei admirável, e essa moça, ela participou de um programa da Ana Hickman, na Rede Record, e ela tinha que fazer uma prova lá, uma festa, não sei bem como foi, e por ser sábado, ela não participou. Ela não fez média com a televisão, ela assentou no coração dela agradar a Deus no sábado, fazer aquele projeto, e ela fez, e chegou na hora da prova, ela disse: eu não posso participar, e ninguém entendeu nada. Todas as outras moças, que eram um grupo de moças, participaram da prova, e ela não participou. Isso era por volta de umas 5h30 da tarde a prova, e eles guardam o sábado até 6 horas da tarde, a hora que o sol se põe. Ela poderia muito bem ter falado para Deus: Deus, falta meia hora para se pôr o sol, a gente guarda das 6 da manhã às 6 horas da tarde, falta meia hora, eu vou participar, eu estou aqui mesmo, eu tenho que participar, dá um jeitinho com Deus. Mas ela não, ela foi firme, ela não participou, e ponto final. E eu achei isso tão admirável, porque ninguém ia saber se era 5h30, 6 horas, não tinha horário, era gravação, mas ela sabia que Deus estava vendo, e ela tinha um propósito. Ela sentou no coração dela agradar a Deus mais do que ela mesma, mais do que a mídia, mais do que tudo. Era uma oportunidade rica, ela estava numa mansão, ela estava competindo com outras moças, mas ela colocou Deus em primeiro lugar, e eu vejo isso como um ato louvável. E como nós estamos precisando de gente assim, gente que quer não aparecer, mas quer que Deus apareça. Como estamos precisando de gente com um projeto assentado no seu coração, de amar a Deus sobre todas as coisas. E eu estou pregando e crendo que Deus vai levantar muitos jovens, homens e mulheres, que não importa se estão sendo vigiados ou não, eles têm um projeto, um plano com Deus. Eles não fazem aquilo que não devem, porque eles amam a Deus. E quem ama a Deus andará por pastos verdejantes e águas tranquilas, não é? Então nós vemos aqui que quando Daniel assentou e pautou esse desejo no coração dele de agradar a Deus, de não se contaminar, Deus trabalha no coração do chefe dos eunucos, e por 10 dias eles foram então provados, e foram comendo, adorando a Deus, eles oravam. Passados 10 dias eles estavam melhor do que os outros. Você vai ser uma pessoa melhor do que os outros. E é interessante que depois, passados esses dias, eles continuaram na sua dieta, comendo, não é aquilo que agradava a Deus, e passaram 3 anos, todos aqueles que estavam sendo preparados na cultura babilônica, estudos administrativos, eles foram passar por uma coisa que todos nós passamos na nossa vida, uma coisa chamada prova. Ao término de 3 anos de estudos, de preparação, eles foram passar pela prova. Todos nós precisamos passar por preparo. Eu tenho falado sempre muito isso, a importância de nós nos prepararmos. Não pense você que você vai para o céu também sem se preparar, porque não vai. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Lembra daquele rei que o profeta Isaías, um dos nomes mais bonitos da Bíblia, Isaías, não é porque meu nome é um nome bonito mesmo, ele chegou para esse rei e disse: olha,
arruma a tua casa, porque a doença que você tem, você vai morrer. E quando você lê a história desse rei, você vai ver que ele arrumou muitas casas. Ele fez o povo prosperar, ele arrumou a casa do Senhor, ele fez muitas coisas. Mas agora ele estava na beira da morte, Deus manda um recado para ele: você vai morrer, rapaz. Mas antes de você morrer, você precisa ajeitar a tua casa, ajeitar a tua vida. Como é importante você ajeitar a sua vida, a sua casa hoje, porque talvez hoje possa ser o último dia da sua vida. Prepara, ajeita, prepara o teu filho, a tua filha, a tua vida, o teu casamento, os teus negócios. Prepara, faz tudo que é certo, porque a prova virá. O dia virá em que todos nós estaremos diante do Rei para sermos provados. Uns serão aprovados e outros serão reprovados. O que você deseja? Ser aprovado ou reprovado? Não adianta você estar na faculdade da vida, colando a vida toda, brincando a vida toda, e na hora da prova você não passa. Não adianta você estar numa igreja, se dizer religioso, pôr capa, ter Bíblia, terno, véu na cabeça, falar muita coisa, não é chegar no dia da prova, diante do Rei, e você estiver despreparado, não vai servir, não vai passar pela prova. Mas se você estiver levando a sério, leve a sério a tua vida com Deus, você pode ter total e plena convicção de que você vai ser aprovado por Deus. Não adianta você ser pastor, pregar para os outros, e a sua vida destruída, a sua família destruída, não vai resolver nada. Arruma a tua casa, Deus manda um recado para você, ajeita a tua casa, porque todos nós seremos julgados e provados pelo Rei. E quando eles foram, Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel, ser provado, diz a Bíblia, porque eles assentaram, Daniel principalmente assentou no coração dele, não se contaminar, mas viver a vontade de Deus. Passaram 3 anos, diz a Bíblia, que eles tinham sabedoria 10 vezes mais do que os outros. Quantas vezes? 10 vezes mais. Eu profetizo agora sobre a tua vida, 10 vezes mais saúde sobre a tua vida, 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais paz, 10 vezes mais força para você sair dessa situação, dessa angústia, desse desespero, desse medo. 10 vezes, se você se assentar em teu coração o desejo de fazer a vontade de Deus, na hora da prova você terá 10 vezes mais condição do que os outros de ser aprovado. Você será colocado em local de destaque, você será uma grande bênção. Quantas vezes foram abençoados? Quantas vezes estavam acima dos outros? 10 vezes mais. Porque eles comeram mais, melhor que os outros? Não. Porque eles decidiram fazer a vontade de Deus. Eles assentaram a fazer a vontade de Deus. Não se contaminar. Se você não se contaminar com a prostituição, com o adultério, com a mentira, com as porfias, com as contendas, com as fofocas, com as bebedices, com tudo aquilo que não presta, você decidiu, não vou mais me contaminar. O que acontece? Você estará 10 vezes mais preparado que outros. Você será uma pessoa feliz e abençoada poderosamente em nome de Jesus. Agora, como Daniel tomou a frente dos seus amigos e deu a cara para bater, e chegou ele diante do chefe dos eunucos e disse: nós não iremos comer, nós não iremos fazer. Ele foi corajoso, teve ousadia. Os outros estavam juntos, mas ele falou, ele tomou a frente. Sabe o que Deus fez? Deus deu 10 vezes mais sabedoria para eles, e para ele, para Daniel também. Mas a Daniel, diz a Bíblia, Deus deu o dom da sabedoria para revelar os sonhos. Deus deu um upgrade, deu algo a mais para Daniel, porque Daniel honrou a Deus. E quando você vê a história de Daniel, você vê um homem que honrava a Deus com as suas palavras, atitudes, e era um homem que orava 3 vezes ao dia. Era um jovem que se tornou um grande homem de Deus, que Deus revelava as coisas para ele, falava com ele, agia poderosamente na vida dele. Sabe por quê? Tudo começou aqui. Mesmo dentro da Babilônia, cheio de erros, equívocos e pecados, ele se decidiu, assentou no coração: vou amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar a Deus. O que está precisando hoje na terra é gente que respeita a Deus. O que está precisando hoje é de gente que teme a Deus. Não é de religioso, não é de abrir mais ministérios, mais igrejas, nada disso. O que está faltando hoje na terra são jovens, homens, líderes
que se decidiram não enriquecer, não ter orgulho, não querer ser melhor do que os outros, mas pessoas que assentaram no coração o desejo de não se contaminar e amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você se decide fazer isso, que bom, que maravilhoso é, porque aí Deus vai te honrar e te abençoar 10 vezes mais. Deus vai te ajudar, jovem, a decidir qual faculdade você vai fazer, vai te ajudar a decidir no teu ministério, que área você vai trabalhar na igreja, porque você precisa decidir isso também, é muito importante. Você vai decidir no seu casamento, e Deus vai estar com você. A mão de Deus, a unção da sabedoria será derramada sobre a tua vida, assim como Deus fez na vida de Daniel e daqueles jovens, que lá na frente também foram provados. Você lembra no capítulo um pouco mais para frente? Fala que Sadraque, Mesaque e Abednego foram provados também mais para frente, se eles iriam adorar a estátua de Nabucodonosor ou não, e eles não fizeram isso. E diz a Bíblia que quem não fizesse isso seria lançado na fornalha de fogo ardente. A vida estava em jogo, mas eles amavam mais a Deus do que a própria vida. Eles assentaram no coração fazer a vontade de Deus. E quando eles foram jogados na fornalha, os 3 foram jogados. Eles não estavam em 3, eles estavam em 4. Porque quem se decide por Deus, Deus estará do lado dele todos os dias da vida. Pode ser no lugar mais árido, mais difícil, pode ser numa fornalha 7 vezes mais aquecida, Jesus estará contigo para te livrar e te abençoar, e todos verão que o príncipe lá do alto está contigo. Jovem, irmão, irmã, amiga, amigo, se decida hoje por Jesus, entrega a tua vida para Jesus, entrega a tua família para Jesus, os teus negócios para Jesus, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Que Deus te abençoe, que você possa sentar no teu coração, fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus sobre todas as coisas da sua vida. E eu declaro mais uma vez a bênção 10 vezes mais sobre tudo que é teu, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós iremos orar agora pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios. E eu tenho certeza que Deus fará um grande milagre na sua vida. Eu creio no poder da oração. Pai amado, querido e bendito, nós entramos na Tua presença mais uma vez com todo temor, tremor e humildade. Reconhecemos o quão pequenos somos, quão precisamos da Tua misericórdia. Se estamos aqui, é porque a Tua misericórdia nos alcançou. Hoje eu peço em favor dessas pessoas, ó Pai, que precisam tomar tantas decisões importantes na sua vida, que Deus venha dar a eles sabedoria para que eles possam tomar a decisão certa. Que Deus venha curar as enfermidades, as doenças, as opressões, os temores, as aflições, tudo aquilo que possa estar contaminando esta pessoa. Que essa pessoa possa sentar em seu coração, não se contaminar com os pecados desta vida, mas que Deus venha te lavar, perdoar os teus pecados, purificar a sua vida. Que Deus venha nos dar força de assentarmos e decidirmos amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe 10 vezes mais. Que Deus prospere teus negócios, restaure teu casamento, cure os teus filhos, liberte dos vícios, das perturbações, das opressões, todos os demônios, todo espírito perturbador que tem assolado, tirar a tua paz, a tua alegria, tem trazido doenças, espírito do câncer, do diabetes, espírito de osteoporose, doenças sejam elas onde forem, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, que tu seja curado, curada, liberto, abençoado, e que Deus te dê graça, sabedoria, para que você tome as decisões certas, segundo a sabedoria, o poder, a onisciência, a onipresença de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe na cidade, no campo, na entrada e na saída, e que tudo que você venha fazer, venha dar certo e seja uma grande bênção. Eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crer, diga assim seja. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez a todos que têm nos acompanhado. Deus possa te abençoar poderosamente, que você possa lembrar do pastor Isaías em suas orações, não é? Que você possa um dia, se assim Deus permitir, fazermos uma visita à nossa igreja.
terça, quinta, sábado, domingo, nós estamos lá, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Quero mandar um abraço especial para todos aqueles que têm nos apoiado, nos ajudado. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim o nosso bom Deus nos permitir.